e a mulher, Deus ele criou segundo a sua imagem, a sua semelhança. O homem ele tinha a essência de Deus na vida dele. O homem era justo, o homem era reto, o homem era íntegro, o homem era obediente, um homem que tinha um relacionamento com Deus. A gente pode ver lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim, todos os dias Deus ia lá se relacionar com o homem que ele criou. Todos os dias, a Bíblia narra que Deus todos os dias lá no jardim, falar com o homem, conversar com o homem, e o homem conversar com Deus. Existia um relacionamento entre o Criador e a criatura. Existia um relacionamento entre Deus e o homem. Deus criou a humanidade para isso, para que ele se relacionasse com Deus, para que ele, na sua essência, desfrutasse do melhor da terra. Deus criou a terra e todas as suas maravilhas para que o homem desfrutasse dela. Mas por causa do pecado, o homem perdeu a sua essência. O homem perdeu o relacionamento com o seu Criador. E os anos foram se passando, e o pecado foi cada vez mais afastando o homem de Deus. O pecado foi cada vez mais distanciando a criatura do seu Criador. E aí veio doenças, e aí veio muitas coisas ruins na vida do homem. E o pior de todas as coisas ruins é a condenação da nossa alma. É a condenação da alma do homem. Então, é por isso que eu falei aqui, precisamos cuidar da nossa saúde física, mental, mas principalmente da nossa alma. Porque o corpo veio do pó. Vai voltar para o pó, não adianta. A gente pode viver 100, 200 anos, mas uma hora a gente vai descer o pó. Mas a alma, ela só tem dois caminhos: o céu ou o inferno, a vida eterna com Deus ou a condenação eterna, como foi dito aqui, com Satanás e seus anjos. Então, isso é muito sério, muito importante. Nós precisamos cuidar da nossa alma e ajudar uns aos outros. Então, Jesus ele veio na sua primeira vida, né? Jesus, quando se manifestou, ali era Deus mostrando o seu amor para com a sua criatura. Ali era Deus mostrando o seu amor para com a humanidade. E em João 3,16 é declarado isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de modo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Tem o quê? Então Deus ele enviou o seu Filho, que esvaziou da sua glória, do seu trono, se manifestou na terra, se fez homem, carne e osso, morreu na cruz, sofreu na cruz. E por que ele sofreu? Por toda a humanidade. Não foi só por mim, não foi só por você, não. Por toda a humanidade. Ele se sacrificou na cruz. Ele morreu na cruz para pagar aquilo que eu e você não tem condição de pagar: os nossos pecados. Nós não temos condição de pagar, irmão, pelo nosso pecado, mas por amor, Deus, ele, por nos amar, ele entregou o seu Filho na cruz como sacrifício vivo. Então Jesus ele veio na sua primeira vida para restaurar a humanidade, para restaurar a humanidade que estava distante de Deus, que estava perdida, totalmente perdida. Até os religiosos daquela época estavam perdidos. Se eu for entrar aqui na história aqui dos fariseus, dos escribas, aqueles homens que ficavam ali, né, se demonstrando santarrão, todos também estavam perdidos. Meu Deus, todos estavam precisando
do amor de Deus, do amor de Jesus. Todos pecaram, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai para o céu a não ser através de Jesus. Então Jesus veio, morreu, restaurou, pregou, ensinou, nos mostrou o caminho do céu, nos mostrou o caminho da salvação. Ele mesmo é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele nos mostrou o caminho. Ele trouxe para nós a luz no meio da escuridão. Ele nos trouxe a luz. A palavra de Deus é a luz que ilumina o meu e teu caminho, o nosso caminho. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Jesus, ele veio com esse propósito de resgatar, de restaurar, de mostrar, de ensinar o caminho da salvação, nos livrando da morte eterna, nos livrando do caminho da perdição. Então hoje eu tenho uma opção, eu tenho a escolha. Eu vou entrar no caminho da perdição se eu quiser, porque eu conheço, através da palavra de Deus, o caminho da salvação. Então eu só vou entrar no caminho da perdição se eu quiser, porque eu conheço o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então hoje o mundo praticamente inteiro conhece a história que Deus criou o mundo, criou o céu e a terra, criou os animais, criou o mar, criou o céu, as estrelas, criou o exército de anjos. Hoje a humanidade conhece que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Salvador da humanidade. Hoje todo mundo praticamente conhece a história. Então não tem ninguém como enganado, não tem ninguém desavisado, a não ser aqueles que ainda moram lá no meio do mato, lá, os indígenas que ainda ninguém foi lá, ainda não alcançaram, mas o mundo praticamente todo sabe a história, que Jesus veio, se manifestou na terra, morreu na cruz. Então hoje nós temos a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que é a verdade que transforma o nosso caráter, que transforma a nossa vida. Hoje nós temos a palavra de Deus para nos guiar, para nos orientar. Mas no capítulo 25, no seu verso 31, fala sobre o julgamento das nações, a segunda vinda de Jesus. E o texto diz, eu li aqui, que o Senhor Jesus, Ele julgará as nações, e Ele porá as ovelhas à sua direita. Quem é as ovelhas no texto? Somos nós. Amém. Somos nós cristãos que recebemos a palavra dele, que escolhemos seguir os seus ensinamentos, que escolhemos, aceitamos ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então devemos a ele o que? Obediência. Devemos a ele o que? Dedicação. Devemos a ele o que? Fidelidade. Devemos servir a Deus com sinceridade, com obediência, com amor. Mas no texto aqui também diz que Jesus separará
as ovelhas para a sua direita, mas ele fala aqui que também separará o bode da sua esquerda. E quem é o bode aqui, irmão? Quem é o bode aqui? Não é o ímpio, não. Às vezes a gente pode ter medo e pensar que os bodes é o ímpio, mas não é o ímpio, não. São pessoas também que escolheram ser cristão, como nós, como eu e você. Eles escolheram ser cristão, mas eles não foram obedientes à palavra de Deus. Eles não permitiram que Deus verdadeiramente fosse o seu Senhor, o Senhor da sua vida, porque Jesus ele deixa aqui na sua palavra muitos ensinamentos para nós que escolhemos ser seus seguidores. Jesus deixou vários ensinamentos aqui. Jesus ele disse que nós devemos ser como ele. Nós que recebemos misericórdia, nós que recebemos a bondade de Deus, nós que recebemos a compaixão de Deus, porque não merecíamos a bondade de Deus, não merecíamos a compaixão, a misericórdia de Deus, não merecíamos, mas por Ele nos amar, irmão, incondicionalmente, por Ele nos amar de tal maneira, Ele nos deu. Então o mínimo que Ele quer de nós é que nós também sejamos bondosos para com o nosso semelhante. O mínimo que Deus quer de nós é que nós sejamos misericordiosos para com o nosso próximo. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele exige de nós. Nós devemos compartilhar aquilo que nós recebemos. É isso que Deus ele quer de nós. Então, existem pessoas que aceitam Cristo, mas não deixam Cristo mudar a sua vida, fica aí lutando contra os ensinamentos de Jesus, fica lutando, irmão, fica dando lugar à sua carne, à sua vontade, quando na verdade, quando nós aceitamos a Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Jesus disse: aquele que quer vir por mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Irmão, se você não quer negar a si mesmo, como é que tu vai seguir Jesus, irmão? Tem que negar a si mesmo, tem que negar a sua carne, a sua vontade, os seus desejos. Tem que deixar a vontade de Deus fluir dentro de você, dentro de mim, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, é isso que Deus ele quer de nós, que nós sejamos como Ele. Ele disse: aquele que está em mim fará obras maiores até. Aquele que está em mim fará as mesmas obras que eu, e até maiores, porque tudo que pedir crendo receberás. Então, irmão, ser cristão é permitir que Deus ele realmente seja o Senhor da sua vida. É estar pronto para ser obediente a Deus e negar a sua própria vontade, porque a nossa vontade é sempre pior do que a vontade de Deus. Enganoso é o coração do homem. Às vezes o homem quer agir com a sua própria vontade, às vezes o homem quer agir com as suas próprias ideias. Irmão, não vai dar certo, não vai dar certo, porque enganoso é o coração do homem. Agora a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos, irmãos, verdadeiramente cuidar da nossa alma, porque na segunda vinda Deus vai separar os bodes da ovelha. E os bodes não é ímpio, não, são pessoas cristãs, mas que são desobedientes, pessoas que são cristãs, mas são negligentes com a palavra de Deus. E Deus deu vários exemplos aqui na Bíblia. Ele usou a parábola das 10 virgens, a
as 5 prudentes e as 5 insensatas. Ele usou a parábola do servo bom e do servo mau. Então, ele está sempre nos alertando. Ele está sempre nos alertando. Porque, irmãos, na segunda vinda, ele vai vir como juiz. Ele não vai vir como na primeira vez, não. Porque ninguém vai estar mais enganado. Ninguém vai estar mais como enganado. Ninguém. Todos conhecem o caminho, a verdade. Todos conhecem qual é a vontade de Deus para a vida do cristão. Todos conhecem as regras de uma vida com Cristo. Todos conhecem. Temos deveres a cumprir. Temos regras a obedecer. Temos liberdade, sim, mas precisamos obedecer a palavra de Deus, aquilo que Ele nos instruiu, aquilo que Ele nos ensinou. Precisamos, irmãos. Então, todo aquele que está em Cristo tem que dar frutos. Todo que está em Cristo tem que dar fruto. Ele disse lá em João 15 que Ele é a videira. João 15, versículo 5: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, vamos fazer uma reflexão agora. Faz aí, irmão, uma reflexão. Para agora e analisa a sua caminhada desde quando você aceitou Jesus até agora. Como tem sido a sua caminhada? Você tem dado frutos? Será que eu tenho dado frutos? Será que eu, desde o início até agora, tenho conseguido dar frutos? Não, precisamos refletir sobre isso. Porque aqui, na palavra aqui de João 15, que Jesus ele fala que Ele é a videira. Aqui no versículo ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. E o 7 diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, irmão, sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Precisamos estar nele, em obediência. Precisamos estar nele, trabalhando, buscando fazer a sua vontade, para que a gente venha aqui dar frutos. Só podemos dar frutos se estivermos verdadeiramente nele, em obediência, lendo a palavra, orando e praticando, irmão. Como é que se dá fruto? Praticando a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu próximo. Não pode ser só de boca. Não pode ser só de boca. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que me compadecer do meu próximo, eu tenho que me compadecer, irmão. Porque se eu não me compadecer, então eu não estou ligado em Cristo. Eu não sou uma vara que está ligada na videira. Aleluia. Então a gente precisa dar frutos. A gente precisa dar os frutos do Espírito. Quem é ovelha dá os frutos do Espírito. Quem é bode, infelizmente, ainda está nas obras da carne. Quem é bode, infelizmente, ainda está dando lugar às obras da carne. É por isso que vai ser separado para a esquerda. Para a esquerda. É por isso que vai ser separado.
Então a árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. Que frutos nós temos dado? Os frutos do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, mansidão, autocontrole, domínio próprio. Que frutos nós temos dado? Os frutos do Espírito ou as obras da carne? Então precisamos refletir, irmão, sobre isso, porque naquele grande dia não vai ter mais chance, não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é agora. Tem uma frase que eu vi no filme que eu achei muito interessante e é uma realidade. O que fizemos aqui ecoa na eternidade. Meu Deus. O que nós fizemos aqui vai ecoar na eternidade. Então, se as tuas obras forem boas, se você produzir bons frutos, ele vai te separar com as ovelhas, ele vai te separar como ovelha, e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para aqueles que eles se foram para a esquerda, os bodes, ele vai dizer: apartados de mim. É triste, irmão, é triste falar isso, mas é uma realidade. Apartado de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Ele não vai nem reconhecer, irmão, o desobediente. Ele nem vai reconhecer aquele que é negligente com a tua palavra, com a tua obra. Então, irmãos, precisamos refletir. Tem muita gente aí pregando sobre prosperidade, pregando sobre carro do ano, pregando sobre muitas coisas materiais, mas a gente quase não vê mais pregação falando sobre céu, sobre inferno, falando sobre a salvação da alma e também sobre a condenação da alma. Mas é uma realidade, irmão. Esse dia vai chegar para todos nós, e nós precisamos escolher aqui qual caminho nós queremos seguir naquele grande dia. O caminho da vida eterna, o caminho da salvação, o caminho estreito, ou a porta larga, ou o caminho da condenação. Precisamos, irmãos, escolher esse dia aqui, irmão, porque lá não temos mais tempo de escolher, não. Depois que a gente descer o pó, segue-se juízo. Então, mas é importante a gente cuidar da nossa salvação, cuidar da nossa alma, porque ela terá só um destino, e lá viveremos eternamente. Então, que nós devemos escolher o que Jesus tem de melhor para nós, que é a salvação da nossa alma, é a vida eterna, é morar no reino do céu, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com seus anjos. Que nós venhamos ser obedientes à palavra de Deus, irmãos, que nós venhamos estar atentos, irmãos, tomar cuidado. Muitas doutrinas de demônios, muitas palavras mentirosas por aí tentando enganar. A Bíblia diz que, se possível, o diabo enganaria até os escolhidos. Então a gente tem que tomar cuidado. Leia a Bíblia, irmão, estuda, examina as Escrituras, se alimenta da palavra de Deus, irmão, para que a gente venha verdadeiramente ser chamado por Jesus naquele grande dia: vinde bendito do meu Pai. Aleluia. Olha só, irmão, o tratamento de Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, para com aqueles que são obedientes: vinde bendito do meu Pai, para o reino que já está preparado, irmão. Já está preparado, esperando por nós. Nós só precisamos obedecer.